Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de setembro do ano 2025. 3 de setembro do ano 2025, uma manhã chuvosa aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde estamos com a temperatura aproximadamente de uns 19 graus, e somos gratos ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de setembro, para dar início à nossa programação, a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Começamos aqui no Facebook, logo vamos compartilhar este vídeo no WhatsApp, nas nossas redes sociais, no YouTube, onde você ali no YouTube pode chegar até ali, quando você clicar para ver o vídeo. Ali tem a opção de inscrever-se no canal. Você pode se inscrever no canal, pode curtir, pode deixar um like ali no nosso canal no YouTube. É tudo gratuito, você não deve e nem tem que pagar absolutamente nada. Mas que é importante vai ser para nós e para você também, e mais para o reino dos céus, porque esta palavra vai alcançar a mais vidas. Vamos então começar com a palavra do Senhor nesta manhã. Esta manhã vamos estar falando, na nossa Bíblia, se encontra uma das últimas cartas também do apóstolo Paulo, que está antes da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus não se sabe quem foi que escreveu. Alguns consideram que seja Paulo, outros consideram que seja Apolo. Não se sabe, em realidade, quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Então, se contam 3 epístolas do apóstolo Paulo. Entre elas, a que nós vamos estar lendo hoje, que é a Epístola a Filemão. Este homem que se converteu ao Senhor. É uma carta, é uma epístola pessoal do apóstolo Paulo, enviando-a para este homem. Damos bom dia também para a pastora Marta, que já está aqui junto conosco nesta manhã, tomando o seu chimarrão em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro por causa de Jesus Cristo, estava em Roma, estava preso, estava no corredor da morte, mas Paulo não abandonou a nenhum dos seus discípulos. Pelo contrário, muitos o abandonaram, mas aqueles que permaneceram fiel continuaram tendo a exortação, a palavra de ânimo, de esperança, de fé do apóstolo Paulo. E um pedido que vai fazer Paulo nesta epístola para Filemão. Por causa de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, a Filemão, amado e colaborador nosso, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso colaborador, e a congregação que se encontra em tua casa. Graça e paz a vós de parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma congregação em sua casa. A sua casa de Filemão, abrigava uma congregação. Ele tinha aberto as portas, sabendo de todos os riscos que ele poderia estar correndo, os riscos que estava ele correndo, mas mesmo assim, ali se reunia um povo, ali se reunia uma congregação, donde? Na sua casa, donde corriam o risco de serem presos, de serem mortos, enfim, de perder tudo que tinha. E Paulo está escrevendo para ele agora, dizendo para ele que ele é um
colaborador, nosso amado e colaborador, é o que vai dizer o apóstolo Paulo, amado e colaborador nosso, que tinha ajudado, tinha socorrido, tinha estado junto com Paulo, batalhando pelo Evangelho. Graças dou a meu Deus sempre e faço menção de ti em minhas orações. Desde que eu ouvi da tua fé e do amor que professas, nosso Senhor Jesus, que professas a nosso Senhor Jesus e a todos os santos, que a comunhão da tua fé frutifique em obras e no conhecimento de todas as coisas boas que é para vós em Jesus Cristo. Porque temos grande alegria e ânimo, porque as entranhas dos santos têm sido confortadas pelo teu amor. Entendemos aqui. Primeiro que Filemão era um homem que tinha algumas certas posses. Como tal, então, ele socorria aos mais necessitados. Ele fazia a boa obra. Ele praticava também a caridade. Agora, é um homem que tinha uma fé no Senhor Jesus, que caminhava com o Senhor Jesus. E Paulo está escrevendo para ele. Paulo vai fazer um pedido para este homem. Paulo vai dar um conselho para este homem. E aqui nós começamos no versículo número 8. Filemão é uma carta bastante pequena, é só um capítulo. Ela forma parte daquelas cartas que se falam que foram enviadas desde a prisão, entre elas Efésios, Filipenses, Colossenses, e logo 1ª e 2ª de Timóteo também. E Paulo está escrevendo para Filemão. Foi escrita depois do ano 60, depois de Cristo, ali em Roma. E por isso que, embora eu tenha grande liberdade em Cristo para te ordenar as coisas que são justas, eu te suplico encarecidamente por amor, eu, Paulo, sendo um ancião, como tu sabes, e agora também prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Eu te suplico, pois, por meu filho Onésimo, a quem gerei em minhas prisões, quem em outro tempo não te foi útil, mas agora nós é muito útil, tanto a ti como a mim, e eu enviei a ti. Recebe-o, portanto, como meu próprio filho gerado, porque eu desejava conservá-lo comigo, para que me houvesse servido em teu lugar nas cadeias por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem ter te consultado, para que tua bondade não fosse como por obrigação, mas por tua própria vontade. Vamos falar da epístola de Filemão. Podemos falar que é uma epístola de uma súplica por perdão, uma súplica por liberdade. Paulo está escrevendo para Filemão, apresentando a um escravo que tinha roubado dele e que tinha fugido. Mesmo Filemão, sendo cristão, ainda lhe conservava alguns escravos. Agora, este homem, Filemão, vai ter que perdoar e receber a Onésimo. O castigo para um escravo que fugia do seu amo era algo tremendo. Poderia ser flagelado, morto, enfim. Mas o apóstolo Paulo está enviando a Onésimo de volta para o seu dono. Agora não como escravo, mas como um homem livre. Que Filemão o receba como um homem livre. Está nós falando de que tudo isto? Está nós falando do perdão.
está nos falando de nós aprender a perdoar. Aquele homem tinha roubado, aquele homem tinha fugido, ele era uma posse de Filemão, mas mesmo assim, Paulo está pedindo que ele seja recebido de volta, não como escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Eber, bom dia, que Deus abençoe poderosamente tua vida na cidade de Tacuarembó, Uruguai. E quão difícil para o ser humano é poder perdoar. Quão difícil é para o ser humano poder perdoar. Todos nós queremos o perdão de Deus, mas muitas vezes não queremos perdoar ao nosso irmão. Por isso que João, lá na sua primeira epístola, ele vai nos alertar e vai nos dizer que como nós podemos falar de que amamos a Deus, mas não amamos ao nosso irmão, a quem nós estamos vendo. Mas falamos que amamos a Deus a quem não vemos, a quem não enxergamos. E quando nós lemos a oração que Jesus fez, esta oração, um modelo que ele deixou para nós inspirar, para que nós possamos orar ao Senhor, que é o Pai Nosso. Jesus vai estar ensinando esta oração e vai dizer no versículo número 12 do capítulo número 6 de Mateus: perdoa nossas dívidas ou nossas transgressões, segundo a tradição bíblica. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será verdade isto? Será verdade que no nosso coração existe lugar para o perdão? Existe lugar no seu coração para o perdão? Você já se libertou? Olha, quando nós não perdoamos, nós carregamos sobre a nossa vida mágoa, amargura, e muitas vezes nos leva à depressão. O ódio vai passar a formar parte da nossa vida. Vamos desejar que aquela pessoa a qual nós não nos atrevemos ou não temos a coragem de perdoar, tudo de ruim para essa pessoa, mas queremos tudo de bom para nós. Aqui mesmo, em Mateus, se nós damos volta à folha da nossa Bíblia, vamos encontrar no capítulo número 7 desta mesma palavra aqui, deste mesmo evangelho, capítulo número 7, versículo número 12 também. Tudo que vós desejais que vós façam os homens, também assim fareis vós com eles, porque esta é a lei e os profetas. Você deseja que perdoem de você alguma transgressão? Quem de nós não tem cometido alguma transgressão? Isto faz-me lembrar a passagem lá de João 8, quando pegaram no ato do adultério aquela mulher e que levaram ela, e que estava todo aquele povo já com as pedras nas mãos para jogar, para matar aquela mulher como consequência do adultério. E a palavra de Jesus foi: quem esteja livre de pecado, lance a primeira pedra. E a palavra de Deus vai nos dizer que um a um foram indo embora. Por quê? Porque a consciência começou a recriminar. Nós necessitamos que nos perdoe? Creio que sim. Nós necessitamos receber o perdão? Sim, necessitamos. Principalmente do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque todo dia pecamos, todo dia transgredimos a palavra do Senhor. E não venha dizer que você não peca,
que você cumpre a lei do Senhor. Porque também lá, na primeira epístola de João, vai dizer que se algum de nós falar que não tem pecado, somos mentirosos e estamos fazendo a Deus mentiroso. Agora ali também vamos encontrar o perdão de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que se algum cometer pecado, nós temos um advogado e esse advogado é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o que vai perdoar os nossos pecados, o que vai interceder diante do Pai para que meus pecados sejam perdoados. Todos nós transgredimos alguma lei. E Paulo está escrevendo, suplicando para Filemão que perdoe a Onésimo. Que perdoe a Onésimo. Ele tinha roubado, ele tinha fugido, mas ele tinha se encontrado com o apóstolo Paulo em Roma. E ali da própria boca do apóstolo Paulo, ele recebeu o evangelho e converteu-se ao Senhor. As coisas velhas passaram, agora todas são feitas novas. Mas tanto Onésimo como Filemão tinham que consertarem algumas coisas e eles tinham que terem um encontro para que viesse ser solucionado isto. O coração de Onésimo estaria ainda com temor, com medo do que poderia passar-lhe. O coração de Filemão ainda tinha o desejo de encontrar Onésimo e de castigá-lo pela transgressão que ele tinha cometido. Estamos falando de dois homens agora convertidos ao Evangelho. Na casa de Filemão tinha uma congregação. Ele tinha aberto a porta da sua casa para a pregação da palavra do Senhor. E ainda poderia existir do coração dele esse desejo de castigar Onésimo. Então Paulo está apelando, Paulo está pedindo para que este homem venha perdoar a Onésimo. Ele vai dizer o seguinte, que ele está enviando a Onésimo para ele. Mas no versículo 16 vai dizer, mas não mais como escravo, antes mais do que escravo, como meu próprio irmão amado, especialmente para ti, tanto na carne como em nosso Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou te deve algo, ponha isso em minha conta. Eu, Paulo, escrevi isto com minhas próprias mãos. Eu te pagarei, por não te dizer que também tu mesmo te deves a mim. Sim, irmão meu, tenha eu repouso por tua causa, em nosso Senhor, conforta as minhas entranhas no Cristo. Eu te escrevi porque confio que me obedecerás, sabendo que farás ainda mais do que te digo. Ao mesmo tempo, prepara-me também alojamento, porque confio que por vossas orações vós serei concedido. Paulo ainda tinha esperança de visitar a Filemão. Ele ainda tinha esperança de ser livre do cárcere. Perdão, uma palavra que está em tanto desuso nos nossos dias de hoje. Paulo articulando, ministrando, intercedendo por dois homens. Hasta esse momento poderíamos dizer que eram inimigos. Mas o sangue de Jesus lavou a ambos. E não vamos medir pecados de Filemão e de Onésimo. O sangue de Jesus lavou a ambos.
e os fez livre. Aquilo que promete a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Filemão, ele tinha que ser livre de todo ódio, de toda aspiração de perseguir, de maltratar, de cobrar, de julgar a Onésimo. E Onésimo agora, arrependido de ter fugido, de ter roubado, de ter andado escondido por muito tempo, temendo pela sua própria vida, agora com a sua vida totalmente transformada, vão encontrar-se esses dois homens. Porque agora eles têm algo em comum, que é a mesma fé. E que lamentável e que triste é ver dentro das nossas igrejas ou congregações pessoas que professam a mesma fé, porém não se falam. Até poderia me atrever a dizer de que tem ódio de um ou ódio do outro, e que não querem ver, enxergar aquela pessoa. Então aí eu sempre me faço esta pergunta, e que aí vai ter um problema grave, porque os dois querem ir para o céu, mas se não podem suportar-se aqui na terra, como se suportarão numa eternidade? Aí tem um problema. Um dos dois vai ficar, ou os dois vão ficar. Por quê? Por uma falta de perdão. E oramos e pedimos perdão a Deus, na verdade. Nós pedimos perdão ao Senhor. Clamamos ao Senhor por perdão. Mas não perdoamos ao nosso irmão. Desejamos que os homens nos façam tudo que é bom, não é verdade? É o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo número 12. Tudo aquilo que vós desejais que os homens façam por vós, é para nós fazer também para eles. E eu creio que você não vai desejar nada ruim para a sua própria vida. Nem eu vou desejar absolutamente nada ruim para a minha vida. Eu vou desejar tudo que é bom. Eu vou desejar ser bem recebido num lar. Eu vou desejar ser bem acolhido em algum lugar. Vou desejar ser respeitado. Então, isto também nós devemos de fazer para as pessoas. Aquilo que Jesus praticou e que poucos falam disso, porque se fala muito no mundo hoje e se utiliza essa palavrinha empatia para falar sobre inclusão, sobre discriminação, sobre bullying, e se fala de empatia. E empatia é nós nos colocar no lugar do outro, ver o sofrimento do outro, ver as dificuldades do outro, ver por que ou por qual razão fulano ou fulana fizeram tal ou determinada coisa. Onésimo era escravo. E você sabe como é a vida de um escravo. Essa pessoa não tinha direito algum, nem sequer sobre a sua própria vida. Poderia ter desejo de viver, mas isso dependia mais do seu amo que do próprio escravo. E agora ele conhece o Evangelho. E o apóstolo Paulo deve ter dito a Onésimo: Filemão se converteu a Cristo. Filemão, teu amo, professa a mesma fé. Volta para ele. Volta para ele. Creio que era mais difícil para Onésimo voltar a Filemão que Filemão perdoar a Onésimo. O que passaria por a mente, pelo coração de Onésimo? Que ele pensaria? Como seria esse reencontro? E muitas vezes esses pensamentos impedem também de nós liberar perdão, de nós pedir perdão,
de nós visitar aquela pessoa a qual faz tanto tempo que nós separamos dela, talvez por uma simples picuinha, por um simples desgosto, e saiu da casa ou do lugar onde estavam juntos e falou: eu nunca mais vou perdoar essa pessoa, nunca mais coloco meus pés aqui. Onésimo fugiu para não voltar lá, mas ele mais sabia dos propósitos de Deus, dos propósitos do Senhor na própria vida dele. E ele vai voltar ali para a casa de Filemão. E ali imagino eu que vão se abraçarem, vão orarem juntos, vão clamarem ao Senhor e vão terem uma tremenda reconciliação. E os dois juntos vão trabalharem no reino do Senhor. Às vezes tem pessoas que têm deixado dons de lado, chamado do Senhor de lado, porque não gosta de fulano, ou não faço isto, não faço aquilo, porque fulano vai rir de mim. Poderá estar rindo, mas Deus te chamou a perdoar. Não te chamou a julgar, te chamou a perdoar, a estar lado a lado com aquela pessoa. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, eu quero agradecer-te, meu Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Meu Deus, que nós possamos aprender, Senhor amado, a perdoar, Senhor, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que falaram mal de nós, da nossa família, aquelas pessoas, ó Deus, que um dia nós falamos que nunca mais teríamos contato com elas. Meu Pai, nós liberamos perdão nesta manhã, Senhor. Senhor, que o perdão venha alcançar, Senhor, os nossos corações, venha alcançar essas vidas, meu Pai. Que nós não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém, Senhor. Meu Deus do céu, eu te louvo, eu te agradeço nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Logo 20 e 30 horas estaremos novamente aqui com a nossa transmissão em espanhol. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.